Então, pessoal, estou aqui para gravar mais um vídeo para falar dos pontos difíceis de entender que há nas epístolas de Paulo. E o próprio Pedro, que conheceu Paulo pessoalmente e andou algum tempo com Paulo, teve dificuldades ao ler as epístolas paulinas. Veja o que ele escreveu em 2 Pedro, capítulo 3, versículos 15 e 16. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. Ou seja, se Pedro, que andou pessoalmente com Paulo durante algum tempo, que o conheceu pessoalmente, teve dificuldade para entender alguns pontos do que Paulo escreveu, que dirá eu e você, que estamos separados de Paulo, dos tempos de Paulo, por aproximadamente 2000 anos. Então, hoje em dia, muitos leitores da Bíblia Sagrada, lendo as epístolas de Paulo, têm dificuldade de interpretar o que ele quis dizer e acabam torcendo algumas coisas que ele falou em alguns pontos. Por exemplo, segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 14, eu vou ler aqui na Bíblia, que está comigo. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. Normalmente, quando os leitores da Bíblia leem esse texto, acabam entendendo que Paulo está dizendo que o Velho Testamento foi por Cristo abolido e os 10 mandamentos, os mandamentos de Deus foram todos abolidos. E normalmente eles usam esse texto para dizer que não é preciso mais guardar o sábado, por exemplo, porque o 90% dos ditos crentes na Bíblia Sagrada tem uma implicância muito grande com o mandamento de guardar o sábado, que é o 4º mandamento do Decálogo. Então, se a gente for entender esse texto de 2 aos Coríntios, capítulo 3, versículo 14, do jeito que esse pessoal está sugerindo, que está falando que os mandamentos foram abolidos por Cristo, então quer dizer que nós podemos matar, podemos furtar, podemos adulterar, tomar o nome do Senhor Deus em vão, porque se os mandamentos foram abolidos, então não há mais nada para obedecer, não há mais pecado, vale tudo. Vejam que essa interpretação ela é totalmente errada, perigosa, não é bíblica. Paulo não estava dizendo que os mandamentos de Deus foram abolidos. Paulo estava falando que a implicância da velha aliança, a implicância dos mandamentos foi abolida, ou seja, debaixo da velha aliança, o dilema era obediência ou morte. Moisés disse, o homem que fizer estas coisas, por elas viverá. Então, o que foi abolido foi isso, o homem que fizer estas coisas, por elas viverá. Porque na nova aliança, o justo viverá pela fé. Não há debaixo da nova aliança essa ordem de o homem que fizer estas coisas por elas viverá, mas o justo viverá pela fé. Então, essa obrigação de obedecer tudo para viver, isso foi abolido, isso não existe mais. Mas os mandamentos continuam, porque é pelos mandamentos que nos santificamos diante de Deus. É tão provável que Paulo não estava dizendo aqui que os mandamentos foram abolidos, que em Romanos 3, 31, ele vai dizer, anulamos, pois, a lei pela fé, deixaremos de praticar a lei, os mandamentos, agora que a fé veio, agora que estamos debaixo da nova aliança, ele vai dizer, de maneira nenhuma, antes estabelecemos a lei.
Então, todo cuidado é pouco, há pontos difíceis de entender e as pessoas muitas vezes, querendo que seja do jeito que elas gostariam, acabam forçando o texto, forçando a barra, mas os mandamentos não foram abolidos. O que foi abolido foi o homem que fizer estas coisas por elas viverá. Nós não temos mais essa obrigação, essa necessidade de obedecer tudo para viver, para ser salvos. Nós somos salvos agora, justificados pela fé no homem perfeito, no segundo Adão, o Senhor Jesus, que cumpriu toda a obediência por nós. E ao crermos no Messias, no Senhor Jesus, a nossa fé é imputada como justiça. A justiça conquistada por Jesus nos é imputada e nós somos aceitos por Deus. Bendito seja o Deus Todo-Poderoso. Tenham todos um bom dia e fiquem na paz.